Olá pessoal, meu nome é Ricardo, professor Ricardo Lazek. Eu vou ser o professor de inglês de vocês durante esse período, né, durante esse ano, até a Enem, vestibulares, né? Então assim, ó, é importante vocês se inscreverem no canal do Fênix, né? Deixa o teu like lá para a gente ter aulas, né? Durante esse período de quarentena, mas também é importante que vocês acompanhem a gente até o final do ano, até os vestibulares que vocês vão encarar, né, que vocês estão estudando, tá? É importante a gente observar também que para os nossos alunos aqui, né, a presença de vocês física não está aqui agora, nesse momento, vocês não estão aqui agora, nesse momento, fisicamente, mas aqui, ó, no nosso pensamento, na nossa organização, vocês estão sempre juntos, tá bom? O seguinte, ó, me segue lá no Instagram, ricardo.lazek, se tu tiver alguma dúvida, pode perguntar as questões, pode tirar algumas fotos, me manda lá que eu vou responder, certo? Pode ficar tranquilo com relação às nossas aulas ou até mesmo outros exercícios que vocês podem ter dúvidas, manda lá, tá bom? Bom, a gente vai começar com uma basic review, certo? Mas sempre com alguns pontos que são um pouco mais diferenciados, certo? Alguns pontos um pouco mais avançados, tudo bem? Com relação ao verbo to be, tá? Todo mundo conhece o verbo to be, simple present do verbo to be, simple past do verbo to be. Porém, algumas vezes nós temos algumas dificuldades com relação a algumas estruturas do verbo to be. Como, por exemplo, a estrutura que vocês vão ver no primeiro slide, que é o verbo to be mais o to infinitive, certo? Então, quando nós temos a utilização do verbo to be mais o to infinitive, ou seja, nós temos nessa estrutura uma estrutura que leva a uma outra interpretação das frases, das orações que vêm adiante, certo? Por exemplo, a utilização do verbo to be quando nós temos algum evento que vai acontecer ou que possa acontecer no futuro, certo? Então, por exemplo, o verbo to be, used to talk about events that are likely to happen. Olha aí, uma expressão que apareceu agora para nós, ó, be likely to. Lembrem que é uma expressão de possibilidade. Are likely to happen in the near future. Ou seja, a gente tem uma ação que vai acontecer num futuro próximo. Por exemplo, police officers are to visit everybody or every home in the area. A gente poderia substituir essa estrutura por simplesmente police officers will visit every home in the area. Mas o que acontece? Nós estamos utilizando, na verdade, o verbo to be mais a estrutura do to mais o infinitivo, certo? Outra forma, né, para a utilização dessa estrutura. Formal or official arrangements, formal instructions to give orders, and to give orders. You are not to leave the school without my permission. Você não pode sair da escola, deixar a escola sem a minha permissão. Então, are not to leave or can't live. Vocês viram que na primeira frase nós tivemos a utilização do will. Agora, na segunda, nós temos a utilização do can't or do can, certo? De possibilidade de algo. Então, é uma outra forma de utilização do verbo to be mais o to infinitive. Ou, por exemplo, ali, ó, children are not to be left unsupervised in the museum. Ou seja, as crianças não devem deixar, né, não devem ser deixadas ali, uma estrutura de voz passiva, também um pouco mais avançado, né? Então, uma estrutura de voz passiva dizendo as crianças não podem ser deixadas sem a supervisão dentro do museu, certo? Então, é interessante a gente observar essa estrutura do to mais o infinitivo, certo? Então aqui, ó, tem uma outra forma de utilização que é para futuros, ó, future events, eventos futuros que podem ser controlados. Se o pessoal, né, do vestibular quiser fazer uma questão super, né, super complicada aí para vocês, o que eles podem fazer? Eles podem fazer o seguinte, olha só, para eventos futuros em que nós podemos controlar, a gente pode fazer o quê?
A substituição da forma do verbo to be mais o to infinitive por will. Então, the president is to return or will return to Brazil later today. Ou seja, posso trocar um pelo outro. Só que o segundo exemplo, que a gente pode ver no slide, the comet will return to our solar system in around 500 years. Ou seja, a gente não pode utilizar a estrutura do verbo to be mais o to infinitive. Por quê? Porque o evento ele não pode ser, de certa forma, controlado, porque a gente está falando de um cometa, tá bom? Então, assim, se eles quiserem fazer uma estrutura um pouco mais complicada, né, pode aparecer isso aí, tá bom? Então, assim, ó, só para a gente terminar essa questão do verbo to be, to describe what happened to someone, o que aconteceu com alguém, é essa estrutura sendo utilizada no passado. Tá? Então, o que pode aparecer? Pode aparecer assim, ó, describe what happened to someone. Claire Atkins was to write 2 more books before her death in 1967. Ou seja, a criatura, a Claire Atkins, ela sim escreveu 2 livros antes da morte em 1967. Ela escreveu sim. Ah, mas ela teria escrito, A estrutura é a do verbo to be mais o to infinitive, que se eu estou usando ela no presente, dá uma ideia de futuro, certo? Se eu estou usando o passado, é uma ideia também de alguma coisa que vai acontecer, porém, uma coisa que está relacionada ao passado. Tá bom? Então, Claire Atkins was to write 2 more books before her death in 1967 é sim uma estrutura que demonstra que a pessoa ela escreveu, né, 2 livros antes da sua morte. Tá bom? Então te liga aí nessas questões, porque é a utilização do verbo to be com um pouco mais de requinte, né? Uma estrutura um pouco mais complexa. Tá bom? E aí é interessante a gente observar que nós, lá no Enem, lendo um texto, né, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar num texto uma estrutura como essa. Num vestibular da URGS, também uma estrutura como essa, certo? Então, assim, ó, fica ligado, tá bom? Galera, continuando assim com a nossa basic review aí, rapidamente, vamos falar sobre o there mais o verbo to be, certo? Bem rapidamente, para a gente chegar ali a observar o quê? Que nós podemos utilizar o there mais o verbo to be da seguinte situação. Quando nós quisermos falar que há alguma coisa, certo? Existe algo, o há do verbo haver, tá bom? Então, assim, ó, nós podemos utilizar a estrutura no singular ou no plural, ou no presente ou no passado. Então, there is a car in front of my house. There are cars in front of my house. There was ou there were. Isso então aqui, no primeiro quadrinho aqui, né, na primeira linha, presente, na segunda linha, o passado, certo? Se nós quisermos, por acaso, utilizar a forma do futuro, nós vamos ter que analisar ou vamos ter que assinalar isso de uma forma que demonstre que está no futuro, ou seja, utilizando o will. There will be a party next Saturday in my house, por exemplo, certo? Então, o there utilizado para falar de existe algo, tá bom? É importante a gente observar que muitas vezes a gente pode ver algumas pessoas utilizando o have. Por quê? Porque o verbo have significa ter. Então, have a car in front of my house. No way, ok? Sem essa estrutura. Por quê? Porque o verbo have ele é utilizado para ter, possuir algo, e não haver algo, existir algo. Então, have a car? No way, ok? There is a car, ou there are cars. There was a car, there were cars, ok? Então, sobre o there is, there are, beleza, fica assim. É uma estrutura que é bastante utilizada, né, de certa forma, mas não é muito complexa. Sempre lembrando, o verbo to be para frente do there, se for uma pergunta, there isn't, there aren't. Se for negativa, there wasn't, there weren't. Beleza? Então, fica aí a dica, certo? Galera, para a gente completar, assim, uma estrutura que é importante, né, essa estrutura básica da nossa língua aí, da língua estrangeira, eu acho que fica
bem aqui a gente falar um pouquinho sobre algumas estratégias de leitura, certo? Quais são as estratégias de leitura, as principais estratégias de leitura que a gente pode ter? A primeira delas, assumption. Bom, a estratégia de leitura assumption é o quê? É quando a gente vê alguma foto, a gente vê alguma figura, a gente lê o título do texto e aí a gente começa a trazer lá da nossa mente aquilo que nós sabemos sobre um assunto para colocar ali na hora da interpretação do texto, certo? É importante esse tipo de estratégia? Claro que sim, no Enem tu vai usar muito essa estratégia, como nós podemos ver agora aqui nesse próximo slide, certo? O slide, então, ele tem uma estrutura ali, tem uma estrutura que vamos ter uma frase, um texto inicial e depois a gente vai ter uma figura. Essa figura mostra um óleo no chão mais um parafuso. E aí o texto que nós podemos ver ali em cima diz assim, ó, take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Ou seja, a gente pode já assumir que vai estar falando sobre alguma falha mecânica, algum problema no carro, certo? Então, nesse texto, a gente também tem uma figura. Nesse texto, nós podemos observar que, além da leitura em língua estrangeira, nós temos que interpretar alguma estrutura que é uma figura, uma foto, né? Então, vamos continuar na questão ali. Aí diz assim, ó, nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ou seja, aqui o Enem está nos cobrando, né, saber como interpretar figuras, certo? É lá das competências e habilidades, certo? Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Bom, aliado à imagem, o que nós temos? Temos também uma questão de vocabulário. Como assim vocabulário? O Enem só cai interpretação de texto. Não, no Enem podem cair questões de vocabulário. Vamos voltar para a questão ali rapidinho. Olha só, a palavra any place. Any está relacionado a qualquer, a estrutura ou a palavra qualquer. Ou seja, any place, qualquer lugar. E regret. O que significa regret? Regret significa arrepender-se. Ou seja, levar o teu carro para qualquer lugar para uma troca de óleo pode fazer com que tu te arrependa com relação a isso, certo? Vamos para as alternativas. Então, constata-se que o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente. Nada a ver. Vocês vão ver que das 5 alternativas do Enem, geralmente umas 2 alternativas não têm nada a ver com aquilo que está sendo demonstrado nas perguntas, certo? Então, preservação do meio ambiente, nada a ver. Manutenção do motor, opa, até está relacionado ao que nós estamos vendo aí, tá? Escolha da empresa certa. Nossa, acho que agora ficou um pouco melhor, hein? Any place está relacionado a um lugar que tu vai fazer a troca de óleo e regret, o arrependimento. Então, entre B e C, a C é a melhor alternativa. Consistência do produto. Também não tem muito a ver, por quê? Porque a gente não está falando especificamente sobre óleo, né? Conservação do carro. Bom, manutenção do motor, conservação do carro, a gente tem uma relação aí de muita similaridade entre essas 2 alternativas. Portanto, a alternativa correta, certo? É aquela em que vai nos responder, né, exatamente aquilo que a pergunta está fazendo. Certo? Se nós temos a palavra any place, lugar, regret, arrependimento, nós temos que ter uma alternativa que fale sobre o lugar e o arrependimento de ter feito essa escolha desse lugar. Ou seja, a letra C é a resposta adequada. Por quê? Porque a gente está falando da empresa certa para fazer esse tipo de atendimento, certo? Também podemos utilizar uma outra estrutura, certo?
no Enem, certo? Uma outra característica de leitura que é o skimming, certo? O skimming, na verdade, o que que é? É quando nós lemos rapidamente um texto, certo? Para entender aquilo, a estrutura geral do texto, tá? A gente vai ficar procurando ali algumas palavras que são palavras conhecidas, palavras que são parecidas no português e no inglês, certo? E no Enem a gente pode encontrar isso, certo? Como, por exemplo, nesse slide sobre o texto do Enem também, né? No slide sobre o texto que fala sobre the British government to recruit teens as next generation of spies. Esse texto é um texto bem mais longo do que o texto que nós vimos anteriormente, né? E aí, mais ou menos assim, o texto fala sobre o governo britânico que está pesquisando e vai fazer a contratação de pessoas, de espiões, certo? Com características das pessoas dessa nova geração, certo? Geração das pessoas que curtem jogos, que curtem computação e tudo mais, certo? Então, é um texto que a gente pode pegar e fazer uma leitura bem mais rápida e pegar, sim, pontos mais específicos relacionados à questão do texto, certo? Bom, a leitura desse texto vai nos mostrar que o governo britânico está fazendo o recrutamento, então, de pessoas que vão servir como cyberespiões, certo? Então, devido aos ataques cibernéticos que estão acontecendo, né, com relação à estrutura governamental do Reino Unido, né, esses ataques cibernéticos eles vão ser, né, monitorados por esses cyberespiões que também provavelmente vão, né, atuar de forma diferente com relação aos outros países, certo? Então, assim, ó, a leitura desse texto é importante, deem uma lida, né, no slide ali, dá aquela paradinha. Se vocês conseguirem, peguem esse texto aí para uma questão de vocabulário e tudo mais, mas eu vou direto para as questões ali, para as alternativas, para ser um pouco mais rápido, tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, dá 5 alternativas, umas 2 não tem nada a ver com o texto, né? 2 outras estão relacionadas ao tema, mas só uma realmente é a resposta certa. Vamos lá. Letra A. O governo britânico, então, decidiu o quê? Letra A. Enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Está relacionado ao texto. Vocês podem ver que essa alternativa está relacionada ao texto, porém, não é realmente aquilo que o texto está dizendo ali, uma guerra deliberada. Essa guerra deliberada não acontece, na verdade, tá? Letra B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Na verdade, o texto trata da questão que eles vão achar uma nova alternativa para agentes secretos, e não que eles vão abandonar aquilo que já existe. Letra C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência. Um grande problema aí. Imagina se a gente vai, então, só contratar os jogadores de Xbox. Tá, e os jogadores de Play não vão poder? Certo? Então, é uma das alternativas que não tem nada a ver. Não vai fazer uma contratação de agentes, né, porque eles jogam Xbox. Né? Nada a ver. Letra D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Perfeito. Letra D. Essa é a resposta adequada da questão, certo? E a letra E, só para a gente terminar, anunciará os nomes dos jovens a serem contratados. Pô, se eles vão ser agentes secretos, a gente não pode anunciar o nome dos caras, certo? Nada a ver. Uma alternativa ali completamente absurda. Então, realmente ali, né, nós temos a letra D como a resposta adequada. Mais uma estrutura, né, que a gente pode ver de leitura, uma leitura mais rápida do texto. Façam esse tipo de leitura, porque vai uma forma, isso aí vai ser uma forma de vocês lidarem com o tempo lá na hora das questões, tá bom? Na hora da prova.
E scanning, mais uma estratégia. Scanning é aquela estratégia em que a gente vai diretamente para achar algumas estruturas, né, algumas questões que são relacionadas a algo específico do texto, o nome de uma pessoa, o que aquela pessoa fez, certo? Algumas datas, o que aconteceram naquelas datas. Essas são estratégias importantes e que, já que nós estamos fazendo um estudo para vestibular e Enem, é importante que a gente passe a fazer esse tipo de leitura aí a partir de agora, tá bom? Muito bem. Eu vou mostrar mais uma questão, porque a gente já falou só sobre questões do Enem. Eu vou mostrar mais para vocês mais uma questão, que é uma questão do vestibular da URGS, certo? Essa questão do vestibular da URGS é uma questão de vocabulário, tá? E essa questão de vocabulário, a gente pode utilizar assim, estratégias de leitura para poder fazer a resolução dessa questão, tá bom? Essa questão aqui, que é a próxima, tá? Que fala sobre a palavra slate, essa questão, ela é importante por quê? Porque é muito difícil uma pessoa chegar, sentar, fazer uma prova e saber o que significa a palavra slate. Porém, no texto, nós podemos pegar algumas ideias relacionadas à palavra, tá? Que façam com que a gente saiba e acerte a questão, tá bom? Então vamos ler o texto aqui no próximo slide. I am, or I was, despite what the geneticists are now saying, a blank slate. But a slippery, porous slate no schoolroom or cottage roof could find use for. A slate that writes upon itself as it grows by the day and becomes less blank. Bom, como vocês puderam ver aqui, a gente tem uma estrutura, certo? Em que a palavra slate ela está inserida e que ela aparece algumas vezes, repetidamente. Isso pode nos ajudar porque a repetição de palavras faz com que a gente tenha contextos diferentes e a gente possa achar ao redor dessa palavra palavras que são parecidas com o português ou palavras que a gente já conhece, certo? Então, é uma estratégia de leitura, certo? Então vamos fazer uma análise mais rápida com relação a essa questão aí. Olha só, no início da questão ela diz assim, I am or I was, despite what the geneticists are now saying, diz assim, ó, a blank slate. Ou seja, a blank slate é algo branco. Não sei o que é, mas eu sei que é branco, tá bom? But a slippery, porous slate. Bom, é algo branco. Slippery eu posso até não saber o que é, mas porous eu sei que é poroso, certo? Uma palavra cristalina, uma palavra que é parecida com o português. Então, porous slate eu sei que é blank e eu sei que é porosa essa estrutura. E depois vem algumas palavras que a gente conhece, ó. Schoolroom, certo? No schoolroom or cottage roof. Ah, eu não sei o que é cottage, mas eu sei o que é roof. Ou seja, tem algum telhado de algo, certo? Então, eu sei que a slate pode ser branca, eu sei que a slate é porosa, eu sei que a slate está na sala de aula e eu sei que a slate está no telhado, certo? E aí se continua. Could find use for a slate that writes upon itself. Opa, schoolroom writes upon itself. Então eu vou pegar aqui numa sala de aula, ela vai escrever, eu posso escrever nessa slate, certo? E aí diz assim, as it grows by the day and becomes less blank. Ou seja, eu vou escrever nessa slate porosa e ela vai deixando de ser branca porque eu vou escrevendo sobre ela. Tá? Então, algumas palavras me dizem o que eu posso esperar dessa questão, do que eu posso esperar da palavra slate, certo? Então, ele vai. Quais são as alternativas que nós temos? Então, vamos lá. Voltando para o slide. Considere os seguintes sentidos possíveis para a palavra slate. A piece of rock laminated into shingles. Used for roofing or siding. Bom, eu posso até não saber o que é shingle, mas used for roofing, or siding, side é lugar, é lado, desculpa. Olha aqui, ó,
roofing and siding. Opa, roofing tá lá relacionado ao exemplo que estava no texto, certo? Então, roof, roofing. Beleza. Depois a 2. A tablet used for writing on. Opa, muito bem, é uma slate que writes upon itself, certo? Mais uma dica aí. Número 3. A list of candidates for nomination or election. Ah, agora não tem nada a ver com aquilo que estava no texto. Ah, mas não sei. Não, se não tem nada a ver, não pode ser a nossa alternativa, certo? Então, alternativa 1, primeira opção, roofing or siding. 2, writes upon itself. Opa, beleza. A 3, uma lista de candidatos para uma eleição, nada a ver. Então, 1 e 2, resposta certa. Mesmo eu não sabendo o que é slate, eu posso, através de uma estratégia de leitura, saber o que slate significa, certo? Então, somente a 1 e a 2, tá bom? Então, mais uma dica aí de estrutura de leitura. Essa questão está no vestibular da URGS de 2018, tá bom? Bom, galera, com relação à prova da URGS, certo? Uma coisa que aparece só nas provas da universidade daqui do Sul mesmo, é a questão da estrutura que nós encontramos nas frases no inglês, certo? O que acontece é o seguinte, a estrutura muitas vezes é muito parecida com o português. A gente pode ter então uma frase subject, verb e objects or complements, ok? Existe, claro, né, algumas estruturas que elas vão variar um pouco, por exemplo, algumas inversões que podem aparecer. Porém, uma estrutura básica das frases, das orações, é a estrutura com subject, verb, objects or complements. Ou seja, eu posso ter uma frase com sujeito, um verbo, verbo de ligação e um complemento que nós chamamos de predicativo do sujeito no português, né? Ou então objeto direto, objeto indireto. Como essa estrutura ela pode ser cobrada no vestibular da URGS, certo? A gente pode ver no slide que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Olha só a questão. A questão diz o seguinte: em qual das alternativas abaixo o segmento grifado apresenta a mesma função gramatical de what I do know? O que nós temos aqui nessa questão é a gente não precisa saber o que realmente a frase significa, what I do know, certo? Nós precisamos saber o quê? O que ela é, qual é a função dela dentro da oração, certo? Se ela é sujeito, obviamente o verbo, né? Não vai ser o verbo da frase, obviamente. Pode ser um objeto ou algum complemento, certo? É isso que a URGS quer de ti. Ela quer que tu saiba qual a estrutura que nós temos nas orações, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes a galera fica meio perdida, já pensa assim, não, olha só, o que significa a tradução dessa palavra, dessa frase e tal. Na verdade, ele quer saber a estrutura, eles querem saber a estrutura. Vamos voltar para a questão ali, ó. Na questão diz assim, ó, o texto que nós vamos encontrar, né? Lá, a parte do texto que nós vamos encontrar essa estrutura. Diz assim, but here I am to speak what I do know. Certo? O que a gente tem aqui, ó? But, volto pro quadro aqui, ó. But here I am to speak. E aí vem what I do know. Ou seja, quero saber o que é isso aqui. What I do know. E aí nós vamos ter que observar. Qual é o verbo? Quais são os verbos que nós temos aqui? É importante vocês sempre observarem o quê? Primeiro, se tu for fazer uma análise das estruturas das frases em inglês, né, acha o verbo. Depois que tu achar o verbo, ou os verbos, tu vai vendo o que cada coisa é. Então vamos lá. Primeiro verbo, verbo to be. I am to speak. Lembra daquela estrutura do verbo to be
mais o to infinitive. But here I am to speak. Eu vou falar. What I do know. O que eu sei. Quem speak, speak alguma coisa. Certo? Então, eu tenho um verbo e esse verbo tem um objeto. Quem speak, speaka what I do know. Certo? Então, speak what? What I do know. Certo? Objeto. Vamos ver em quais ou qual a alternativa em que nós temos um objeto. Tá bom? Então, vamos lá. Letra A. I'm not sure what I do. What to do. I'm not sure what to do. Ou seja, que verbo nós temos aí? Nós temos o verbo to be. I am not sure what to do. Bom, é um verbo de ligação e não é um verbo que necessita um objeto direto, certo? Então, aquele what to do não pode ser um objeto do verbo, porque o verbo é um verbo de ligação. Letra D. You can borrow what I have. É importante a gente observar que o verbo borrow, quem borrow alguma coisa. Quem, né, pega emprestado algo, né, pede emprestado alguma coisa, ou seja, um objeto, objeto direto. I can borrow what I have. Essa aí é a nossa resposta, mas vamos para as outras alternativas, certo? Letra C. What he did was unforgivable. Olha o verbo was, verbo to be. Então, what he did é o sujeito do verbo to be. Enquanto que na letra D, I listened to what you said. Bom, o verbo é o listen, porém, vocês podem ver que existe uma preposição aí junto com o verbo listen, a preposição to. Ou seja, I listened to what you said. Vocês podem ver que na frase original, a gente tem o verbo speak, que não necessita de uma preposição. Portanto, a gente não pode ter a alternativa D também por causa dessa preposição. E a letra E, por último, the only question is. Olha só, verbo de ligação mais uma vez. Então, nós não temos objeto, e sim um predicativo do sujeito. The only question is what remains to be done. Então, what remains to be done é o predicativo da palavra question, certo? Ou seja, o que nós temos aí é uma estrutura em que eu tenho um verbo, certo? Um verbo que necessita de um objeto. Então, o verbo speak, speak what I do know, certo? Letra B, borrow what I have. Então, são estratégias que nós temos para resolver questões que estão relacionadas à estrutura da frase em si. A estrutura que necessita, né, de um sujeito, de um verbo, objetos ou complementos. Ou seja, eu tenho que analisar o verbo para ver quais as estruturas que estão relacionadas a esse verbo. Tá bom? Então, assim, o que nós fizemos hoje, né, basicamente foi uma basic review com alguns pontos mais avançados, como, por exemplo, do verbo to be, com algumas questões mais relacionadas a formas de leitura, estratégias de leitura, por exemplo, para questões do Enem, certo? Vimos questões que estão relacionadas a interpretação de figuras, há outras questões que o texto é um pouco mais longo, certo? E eu preciso dessas estratégias para que a prova não fique tão longa assim. E nós fizemos uma questão também da URGS, em que slate, até agora eu não falei o que era, certo? Slate é o quê? É uma estrutura que eu posso utilizar para fazer placas, são placas, tá? De construção que são utilizadas no teto, né, de casas ou até mesmo nas paredes das casas, mas também pode ser a lousa que nós utilizamos nas salas. Viu só? O que eu tenho então? Eu respondi uma questão, acertei essa questão, mesmo sem saber o que a palavra realmente significava. Tá? São estratégias de leitura que a gente pode utilizar para fazer a prova. E claro, uma questão muito importante, essencial,
que vai cair na URGS, pelo menos umas 2 questões sempre caem. A estrutura das orações, sujeito, verbo e objeto. O sujeito tem que continuar sendo sujeito, o verbo tem que continuar sendo verbo, e os complementos ou objetos têm que continuar sendo objetos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Essa é a nossa primeira aula, outras estão por vir, certo? E então assim, ó, aproveitem sempre esse momento para estudar, para não perder o foco. A gente está aqui, né, sempre dando uma força para vocês pelas redes sociais. Vocês podem mandar mensagens, vão lá, curtam as páginas, se inscrevam nos canais. E claro, só para reforçar, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algumas questões, certo? Vai lá, @ricardo.lazec, e a gente vai responder essas questões, tá? Na próxima aula eu vou trazer mais algumas outras questões que são essenciais, que são importantes para o teu vestibular, para o teu Enem, certo? Valeu, galera, e a gente se fala.